Graça e paz, amados. Boa noite a todos. O irmãozinho já orou, então vamos ler a palavra do Senhor, que está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 43, amém? Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Tendo Jesus voltado de barco à outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu seu corpo, que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressa para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala conosco poderosamente, Senhor. Que esta palavra, Senhor, vá de encontro a cada coração nesta manhã, nesta noite. Que o Senhor venha, Senhor querido, mostrar para nós, Senhor, que Tu és Deus maravilhoso,
que o Senhor opera maravilhas no meio daquele que crê. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, no versículo 21, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, lá em Lucas, ele fala que as pessoas, que a multidão, esperava Jesus com alegria. Lá em Lucas, está falando que a multidão esperava Jesus com alegria. E eu peço para vocês esta noite, entram na casa do Senhor com alegria. Entra na casa do Senhor com contentamento. Entra na casa do Senhor sabendo que Ele está aqui. Entra com alegria. Porque Ele morreu em nosso lugar. Ele sofreu em nosso lugar. Ele foi pregado naquele madeiro, verteu sangue em nosso lugar. Gente, venha para a casa do Senhor com alegria. Espera no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Por isso, venha com alegria. Amém? E continuando. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Venha, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Irmãos, Jairo era uma pessoa importantíssima. Jairo era o dirigente da sinagoga. Ele cuidava dos rolos das escrituras. Ele que convidava as pessoas para pregar a palavra do Senhor, para ensinar na sinagoga. Ele que era responsável da liturgia. Ele que era responsável por tudo ali. Então, ele era um homem importante. E detalhe, ele era amigo dos inimigos de Jesus. Mas um dia, a tristeza, a doença, bateu em sua porta. A doença pegou a filhinha desse dirigente. E ele era rico. E com certeza, ele tinha levado essa menina em vários médicos. Gastou dinheiro com essa criança. Sem resultado nenhum. Sem resultado nenhum. E com certeza, como ele era o chefe da sinagoga, com certeza ele já tinha visto Jesus ali, operando milagres. Então, o que ele fez? Aproveitou a multidão, sabia que Jesus estava ali, chegou ali e prostrou-se, implorando insistentemente a ajuda do Senhor. Senhor, por favor, vamos na minha casa, a minha filhinha está morrendo. Coloca as mãos sobre ela para que ela viva. Agora eu pergunto. Jesus, por que será que Jairo estava implorando insistentemente? Em outras traduções, a Bíblia diz que o Senhor estava ainda no barco. E a multidão se encostou ali. E Jesus conversava com essas pessoas. Aí Jairo, eu pensando aqui comigo, com os meus botões aqui. Jairo, acho que insistiu tanto, porque acho que Jesus estava dando atenção para as outras pessoas. Nisso que Jairo começou a insistir. Ele começou a insistir, implorava insistentemente: Senhor, por favor,
Ajuda, vamos comigo. A minha filhinha está morrendo. Vamos comigo. Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi com ele. E nessa caminhada de Jesus, claro que a multidão foi tudo junto, e apertava o Senhor, comprimia o Senhor. Nisso, aparece uma mulher, com um fluxo de sangue, uma hemorragia, que estava difícil ela ser curada. E esta mulher gastara tudo que ela tinha com os médicos. E esses médicos não conseguiram curá-la de jeito nenhum. Eu imagino que esses médicos já tinham tirado a esperança dela, porque ela não curava de jeito nenhum, aquela hemorragia não cessava. E mais ainda, né? O preconceito. Se tinha marido, não podia chegar perto do marido. Se tinha filhos, não podia chegar perto dos filhos. Não podia chegar perto da sociedade. Agora eu falo uma coisa para vocês, meus irmãos. A doença nos deixa triste, a doença nos incomoda, mas o desprezo é que nos incomoda muito mais. O desprezo nos deixa muito triste. O abandono nos deixa muito triste. O isolamento nos deixa muito triste. E esta mulher vivia assim, neste abandono, não tinha mais o que fazer. Gente, ela ficou 12 anos com hemorragia. 5 meses, um ciclo menstrual normal, 5 dias já é um pouco incômodo. 7 dias já é um pouco incômodo. Imagine 12 anos. 12 anos. Essa mulher perdendo sangue, não podendo ter contato com ninguém, não podendo sair de casa. Meu Deus do céu. Que situação lamentável. Que situação. A Bíblia diz que ela gastou dinheiro com todos os médicos, sem resultado nenhum. E vindo cada vez pior. A situação dela vinha de mal a pior. Amados, mais um dia, alguém falou de Jesus para ela. E louvado seja Deus por esta pessoa que evangelizou esta mulher, falando de Jesus para ela. Você não conhece Jesus? Eu te apresento Jesus. Ele faz cego enxergar, ele faz mudo falar, ele faz coxo andar, ele expulsa demônios. Eu te apresento esse Jesus, confia nele, e ele vai te curar. Bendito seja esta pessoa que evangelizou esta mulher. Por isso que nós temos que evangelizar, falar do amor de Deus. Não ficar só para nós, não, tem que passar. Glória a Deus. E essa mulher aproveitou a multidão. Jesus ia indo com Jairo. Jesus ia indo com os discípulos. Aquela mulher fraca, abatida, pálida, sem forças, sabe? E como que ela ia fazer?
Como que eu vou fazer para ir nesta multidão? Eles vão me ver, e se tiver algum conhecido, vai me ver. E como que eu vou fazer para chegar até Jesus? Mas eu vou com fé. E foi andando, e a multidão apertando, e a multidão comprimindo. E eu imagino aquela mulher no meio daquela multidão. Um empurrava daqui, outro empurrava de lá, e a mulher ia. E a multidão apertando, e a mulher persistindo, e a mulher perseverando, não desistiu, fraca, abatida. Hoje eu vou tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada, ela pensava. Se tão somente eu tocar, eu serei curada. E ela ia, e a turma batia, e a turma mexia, e a turma empurrava, e a turma jogava lá de um lado, jogava do outro, é multidão, e ela ia, e aí, tá. Pegou no manto do Senhor Jesus. Nesse momento, ela sentiu que a cura chegou, que tinha passado a hemorragia. Na mesma hora ela sentiu. Na mesma hora ela sentiu que a hemorragia, foi imediatamente a cura daquela mulher. Por quê? Porque se tão somente eu tocar, apenas um toque, eu serei curada. E Jesus imediatamente parou e sentiu. Falou: quem me tocou? Todo mundo negou. Mas Pedro: Senhor, todo mundo está te apertando, ainda o Senhor disse quem te tocou? Me tocaram, eu senti. E foi um toque diferente. Foi um toque com fé. Glória a Deus, aleluias. E essa mulher, e Jesus olhava de um lado, olhava para o outro, e a mulher sabia o que tinha acontecido, chegou perto dele e se prostrou diante dele e falou: Senhor, fui eu que te toquei. Imagino. Fui eu que te toquei. E contou toda a verdade para Jesus. E Jesus ficou ouvindo a mulher. Ele ficou atento ouvindo. Não esquecem de Jairo. Escuta Jairo. Jairo estava lá. Olha a situação de Jairo. Eu imagino Jairo. A mulher contando toda a história para Jesus. Jesus ouvindo. E Jairo, acho que estava, meu Deus do céu, eu preciso, vai Jesus, está bom, ela está bom, oh Jesus, por favor, meu Deus, fala para essa mulher ficar quieta, minha filha está morrendo lá, Jesus, por favor, vamos Jesus, vamos ver o Jairo na situação dele, coitado. Mas o Senhor estava lá, ouvindo atentamente a mulher. O Senhor Jesus não tem pressa, porque Ele sabe o que Ele vai fazer. O Senhor Jesus sabe o que Ele vai fazer. O nosso tempo não é tempo do Senhor. Aí, enquanto aquela mulher explicou tudo, Jesus falou para ela: filha, vá em paz. A tua fé te salvou. Seja livre desse teu mal. Aí Jairo, acho que eu penso, né, aqui, imaginando, aí Jairo disse: pronto, aí Jesus já falou, agora ele já vai, mas a Bíblia diz, aqui no 35, veja, no versículo 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Amigos e irmãos, quantas pessoas também chegaram ou vão chegar na sua vida
para você e falar: chega, não ora mais, acabou, o seu caso já não tem mais solução, o seu problema já não tem mais solução, o teu caso já morreu. Jesus não adianta mais você orar. Quantas pessoas podem chegar para você e falar: não tem mais solução, teu caso já morreu. Mas não desista, porque o Senhor Jesus falou não incomodando o que eles tinham falado, Jesus falou assim: não tenha medo, tão somente creia. E hoje Jesus está falando para nós: não tenha medo, tão somente creia. Tão somente creia. Aí Jesus, continuando, 37, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Esse é o mais triste, gente. Esse é o mais triste. Por quê? Porque muita gente nesta geração, muita gente nesta época, muita gente ainda ri de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Eu vou contar para vocês. Porque muita gente dentro da igreja ouve a palavra, faz tudo certo, canta, louva. Lá fora faz tudo errado. Tudo errado. Isso não é rir de Jesus? Quantas pessoas falando do seu irmão, fofocando, isso não é rir do seu irmão? Quanta gente é rosa ungida, é travesseiro ungido, é vassoura ungida, isso não é rir de Jesus? Isso não é rir de Jesus? Mas eu gosto de uma frase que fala: quem ri por último, ri melhor. Então, Jesus, entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir. Ele, porém, ordenou que lhe saíssem, tomando consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Os incrédulos: sai todo mundo daqui. Incrédulo não pode permanecer aqui. Então entrou só Pedro, Tiago, João e o pai da criança. Estavam com ele e entrou onde ele encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressa para que não dissessem nada a ninguém. E mandou que dessem de comer à menina. Ele quis privacidade para a menina e queria também que a menina se alimentasse. Ele se incomodou com o bem-estar da menina. Amados, vou falar uma coisa para você. Essa lição, tudo isso nos mostra. Eu, particularmente, achei quatro pontos aqui. Já estou terminando, tá bom, irmãos? 4 pontos. 4 lições que nos ajudam nesta lição. Primeiro, fé. A passagem nos mostrou fé.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Humildade. Porque Jairo, ele deixou para trás toda a sua posição, toda a sua posição, deixou para trás toda a importância que ele tinha, deixou para trás os amigos que eram inimigos de Deus, e se prostrou diante do Senhor, pediu ajuda do Senhor, deixou para trás tudo o que ele estava, a posição, o orgulho, a altivez de espírito, a soberba, sabe? Porque uma pessoa, um chefe, não sei, dá poder para uma pessoa, você conhece ele, né? Então, já começa a se engrandecer. A grandeza deixou tudo para trás, não se importou e se humilhou diante do Senhor. A lição nos mostra essa humildade, fé, humildade. E a mulher também não se importou com tudo que ela passou, com a rejeição, com toda o problema dela, a fraqueza dela. Ela não se importou, se humilhou nos pés do Senhor, pediu ajuda. E o Senhor também nos mostra aqui esta palavra, né? De perseverança. Perseverança, eles perseveraram. O Jairo poderia falar, bom, o Senhor está conversando com essa mulher, não está dando importância para o meu caso, eu vou embora. Vou procurar outros meios, mas não, a solução dele estava ali, como que ele ia deixar? Ele perseverou. E também a mulher do fluxo de sangue, perseverou, com toda a fraqueza dela, com toda a magreza dela, com toda a debilitada, praticamente. Ela falou assim, eu vou chegar e tocar. Então, amados, e também a adoração. A adoração é muito importante. Adorar ao Senhor. Se prostrar diante dEle. Se derramar diante dEle. Como Jairo e a mulher do fluxo de sangue fez. Se prostraram diante do Senhor. Pediu ajuda para o Senhor. Reconhecendo que Ele era santo, santo e poderoso. Maravilhoso Deus. Lá em Timóteo, não precisa abrir não, eu vou ler para vocês. Eu gosto muito dessa passagem também. 1 Timóteo, ele diz assim. 1 Timóteo, espera só um minuto, já vou achar. Já estou terminando, tá, amados? 1 Timóteo 17, olha o que fala aqui, ó. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja a honra e a glória para todo o sempre. Amém. Vamos orar? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, Deus, pela vida do teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigada, porque Ele é a nossa esperança, Deus. Em meio a tanta luta, tanta tristeza, tanta desilusão, tanta decepção, tantas frustrações. Ó Pai, o seu Filho é a nossa esperança. Deus, muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui e ouviu a Tua palavra. Que nós possamos cada vez mais aumentar a nossa fé em Ti. Cada vez mais nos humilhar diante de Ti, Deus. Cada vez mais perseverar, porque a nossa recompensa está no céu, Deus. Muito obrigada, Senhor. Nós Te adoramos nesta noite e nos curvamos diante de Ti, Pai, porque Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
E assim seja. Amém. Muito obrigada, Jesus. Louvado seja o teu nome. Pastor Rai.